Você já parou para pensar que talvez você nunca tenha aproveitado a vida? Não do jeito que todo mundo diz que deveria. Não com viagens, festas, conquistas visíveis, fotos sorridentes, histórias para contar. Não com aquele brilho nos olhos que as pessoas esperam ver quando perguntam: "E aí, como você tá?" Talvez você tenha passado os últimos anos só existindo. Trabalhando, dormindo, acordando, repetindo. Talvez tenha desistido de alguns sonhos antes mesmo de tentar de verdade. Talvez nunca tenha se encaixado em lugar nenhum. E talvez, no fundo, você carregue uma culpa silenciosa por isso. Porque o mundo não perdoa quem vive sem barulho. Ele cobra, ele pergunta, ele julga. Então me diz: o que sobra quando você não tem nada grandioso para mostrar? Quando sua vida não virou história inspiradora, não gerou inveja, não impressionou ninguém? O que sobra quando você simplesmente existiu? A gente cresce ouvindo que vida é para ser vivida intensamente, que juventude não volta, que tem que aproveitar, arriscar, fazer acontecer. E se você não fez isso, se deixou passar, então você desperdiçou. Mas ninguém nunca para perguntar: aproveitar para quem? Porque aproveitar a vida virou sinônimo de performance. De mostrar que você está bem, que você é interessante, que você vale alguma coisa. Virou métrica, virou prova social, virou esse teatro cansativo onde todo mundo está exausto de fingir que está incrível. E se você não embarcou nessa, se ficou quieto no seu canto, tentando apenas sobreviver emocionalmente, o mundo te olha como se você tivesse falhado. Como se existência só valesse quando vem embrulhada em conquistas visíveis. Mas e se não for assim? E se a sua vida, mesmo sem aventuras, sem grandes feitos, sem nada que impressione os outros, ainda assim for legítima? E se o simples fato de você ter resistido, de ter continuado acordando todos os dias mesmo quando nada fazia sentido, já for suficiente? Porque tem gente que não teve escolha. Tem gente que nunca teve base emocional, apoio, oportunidade ou energia para transformar vida em espetáculo. E isso não é fracasso. Isso é sobrevivência. Tem uma dor muito específica em perceber que os seus sonhos morreram cedo demais. Aquelas coisas que você queria quando tinha 15, 17 anos. Aquela profissão, aquele estilo de vida, aquela versão de você mesmo que parecia possível. E aí a realidade chegou. A falta de dinheiro, a falta de apoio, a família que não entendia, a pressão para ser prático, para desistir, para aceitar o que tinha. E você aceitou. Porque não havia outra opção. Não foi preguiça, não foi falta de vontade. Foi a vida dizendo não antes mesmo de você tentar de verdade. E isso dói de um jeito que ninguém valida. Porque todo mundo prefere acreditar que esforço basta, que querer é poder, que se você não conseguiu, foi porque não quis o suficiente. Mas você sabe que não é verdade. Você sabe que tem gente que começa a corrida quilômetros à frente. Que tem estrutura, tem rede de apoio, tem segunda chance, tem tempo para errar. E você? Você nunca teve margem. Qualquer erro custava caro demais. Então você parou de arriscar, parou de sonhar alto, aprendeu a sobreviver com o mínimo. E junto com os sonhos, foi morrendo também aquela sensação de pertencimento. Porque você nunca se encaixou, não é? Nunca encontrou o seu grupo. Nunca teve aquelas amizades profundas que todo mundo parece ter. Sempre foi o estranho, o quieto, o que observa de longe enquanto os outros parecem saber exatamente como funciona esse jogo social que para você sempre foi incompreensível. Você tentou ser mais aberto, mais presente, mais normal. Mas no fundo você sabia que estava forçando, que não era genuíno, que as pessoas sentiam isso. E aos poucos você foi se afastando, não por orgulho, mas por cansaço, por honestidade.
porque fingir dói mais que ficar sozinho. E a família? A família tinha expectativas. Talvez não dissessem abertamente, mas você sentia. Aquele olhar, aquela comparação silenciosa com primos, com irmãos, com vizinhos que deram certo. Aquela decepção velada que ninguém nomeia, mas que pesa em cada reunião, em cada pergunta sem resposta, em cada silêncio constrangedor. Você virou invisível na própria história. E o pior, você começou a acreditar que o problema era você, que tinha algo errado, que todo mundo conseguia menos você, que todo mundo tinha essa energia, essa capacidade de transformar vida em algo bonito, e você simplesmente não tinha. Mas sabe o que ninguém conta? Tem muita gente vivendo assim, em silêncio, sem barulho, sem grandes narrativas. Gente que acordou hoje, foi trabalhar, voltou para casa e amanhã vai fazer a mesma coisa. Gente que não tem histórias incríveis para contar, que não viajou para o exterior, que não tem carreira brilhante, que não construiu família, que não aproveitou. E mesmo assim, continuam, respiram, existem. E isso por si só já é resistência. Não existe cura para isso. Não existe momento mágico onde tudo faz sentido e você finalmente se sente em paz com a vida que teve. Mas existe clareza. E clareza é diferente de felicidade. Clareza é quando você para de brigar com a realidade. Quando você olha para sua vida sem romantizar, sem dramatizar e aceita. Foi isso, foi assim. E tá tudo bem que tenha sido assim. Porque viver fora do padrão não é falha moral. Não é falta de caráter. Não é fraqueza. Não é sinal de que você desperdiçou alguma coisa preciosa. Você simplesmente viveu do jeito que foi possível. Com as ferramentas que tinha. Com a energia que tinha. Com o apoio que tinha. Ou sem ele. E se você chegou até aqui, se ainda está respirando, se ainda acorda todo dia mesmo quando nada promete ser diferente, então você tem mais força do que imagina. Não é a força dos filmes. Não é a força motivacional que vem de curso. É a força silenciosa de quem resiste sem plateia. De quem continua sem aplausos. De quem existe sem precisar provar nada para ninguém. E talvez o mundo nunca vá valorizar isso. Talvez as pessoas continuem achando que sua vida é pequena, sem graça, desperdiçada. Talvez você mesmo continue duvidando de vez em quando. Mas a verdade é que existir com dignidade num mundo que só valoriza a aparência já é revolucionário. Manter a integridade quando seria mais fácil desmoronar já é vitória. Continuar humano quando tudo te empurra para a indiferença já é coragem. Você não precisa de grande propósito. Não precisa de legado. Não precisa transformar sua dor em lição inspiradora. Você só precisa reconhecer que sua existência, mesmo sem brilho, mesmo sem eco, ainda assim importa. Pelo menos para você. E isso tem que ser suficiente. No final, a vida não te deve explicação nenhuma. Ela não vai se desculpar por ter sido difícil. Não vai compensar o que você não teve. Não vai devolver os anos que passaram em silêncio. Mas você também não deve nada a ela. Não deve grandeza. Não deve felicidade performática. Não deve a versão idealizada que colocaram na sua cabeça. Você só deve honestidade. Com você mesmo. E se a sua verdade é essa, se a sua vida foi discreta, sem estardalhaço, sem conquistas visíveis, mas você ainda está aqui, ainda respira, ainda resiste, então você viveu. Do seu jeito, e isso é real. Mais real que qualquer ilusão vendida por aí.